Beleza, moçada? Ó, jovem, quando a gente fala de Brasil, a gente não tem como não discorrer de forma extremamente importante sobre o assunto que é recorrente nas provas, sobre o comportamento sociocultural, o desenvolvimento econômico, que é a relação dos povos nativos brasileiros, dos povos indígenas, com os portugueses. Tá? A gente tem que primeiro tirar da cabeça aquela relação cordial que a gente acabou sendo construída ao longo dos anos pela literatura, principalmente, né? Obras como a do José de Alencar, tá? E a gente tem que tomar cuidado porque a prova justamente ela trabalha com essa ideia de que existem pessoas que ainda têm essa referência da fonte de que a relação do Brasil, tá, foi construída por uma base de cordialidade, que apesar da escravidão, o Brasil teve uma escravidão mais amena do que a escravidão que aconteceu na América do Norte ou na América Espanhola. É bom lembrar que a partir do momento que você tem uma escravidão, ela já não é mais uma relação amena, tá? É uma relação de uso da força de trabalho da pessoa. Então não tem relação mais cruel do que você tornar uma pessoa um objeto, uma força de trabalho minimamente, tá? Os povos indígenas brasileiros, a gente não tem um completo conhecimento de quando chegaram aqui. Cada vez mais recente descobertas vão encontrando vestígios que vão nos dando a crer que há uma longevidade maior do que a gente imaginava alguns anos atrás. Então, provavelmente esses povos chegaram aqui bem antes do que a gente um dia pensou que eles tivessem chegado. Professor, por que a gente não consegue datar com tanta precisão? Porque os povos que habitaram o continente americano e especificamente o território brasileiro, na chegada dos europeus eles estavam em processo de migração e de conflito. Nesse processo de conflito eles destruíram por guerras vários dos possíveis vestígios que ajudariam a gente a entender melhor de onde eles estavam vindo e quando chegaram aqui. Em segundo lugar, não tinham ainda desenvolvido uma escrita, apenas línguas. E sem essa escrita, também a gente tem dificuldade de ter um resgate histórico desses povos. E nós não tínhamos vestígios arqueológicos tão grandes. A gente tem o que a gente chama de sambaqui, que são vestígios que podem ser usados de diversas formas, desde vestígios de instrumentos até vestígios humanos. Os fósseis, como eram realizados os rituais fúnebres, os instrumentos de alimentação, os instrumentos de caça, os instrumentos agrícolas. Então, o conjunto desses instrumentos, a gente pode chamar de sambaqui. Esses sítios arqueológicos estão começando a ser melhor explorados hoje, tá? Muitos deles se encontram, inclusive, no Nordeste. Então, a gente, quando vai dividir esses povos indígenas brasileiros, a gente divide por troncos, por ramos linguísticos. A ramificação Tupi-Guarani, encontrada sua grande base no litoral brasileiro, esse que foi o grupo indígena que primeiro teve contato com o português, tá? Esse é o grupo que vai passar pelo processo de escambo e pelo processo da catequese. O grupo Tupinambá ou Tupiniquim, que é classificado em termos não só de tronco linguístico, mas a posição dele dentro do território brasileiro, ele é dentro do sertão brasileiro. É o índio do sertão. Acredita-se que ele não saiu de dentro do território brasileiro e por isso também é chamado de os Brasis, tá? Lembrando que dentro desses troncos existem várias tribos, várias subtribos. Então cada região tem diversas comunidades indígenas, porque geralmente essas comunidades indígenas eram em pequenos números, eram clãs praticamente, tá? E essa comunidade clânica que muitas vezes se formava aqui, como tinha muita relação familiar, eram grupos pequenos. Então, como eles também não tiveram chance de se desenvolver em grande número, porque, como ele disse, estavam em processo migratório, em guerra, e aí houve o contato com os europeus que vieram com a intenção de escravizá-los. E o grupo Aruac, que ficou dentro da bacia amazônica. Só que o acesso à região da Amazônia, na época, extremamente complexo, ainda hoje o é, fez com que esse grupo ficasse em isolamento. Muitas dessas tribos foram catalogadas no século XX. Algumas, inclusive, foram encontradas por acaso, em um processo de extrativismo mineral, e se encontrou um grupo indígena. Nós tivemos, inclusive, algumas dessas tribos descobertas já bem recentemente, ok? Então, basicamente, esse grupo Tupi-Guarani, além do tronco linguístico, é bom lembrar que a língua tupi,
ela tem uma derivação linguística muito parecida do latim. Então não é de se estranhar, não é de se criar muitos mistérios, como é que os jesuítas conseguiram se comunicar com os índios no Brasil, tá? E é bom você saber, porque quem vai se deparar com provas específicas, discursivas, você não pode cometer jamais o erro de dizer que se falava a língua portuguesa no Brasil. Na verdade, se falava a língua tupi. A língua tupi e seus derivados se misturou com as influências dos jesuítas e dentro do seu processo de formação, do processo da educação no Brasil e do processo da romanização, a tentativa da igreja de criar uma sede da igreja católica aqui na América, de criar uma instituição romana, apostólica romana aqui, que sempre foi muito complexo, não só por questões físicas, estruturais, arquitetônicas. Quase não haviam igrejas no Brasil se você pegar o tamanho das capitanias e a quantidade de igrejas, ok? Mas também tinha dificuldade de se administrar esse processo. Eram poucos os jesuítas que aqui vieram em detrimento do tamanho, da dimensão territorial e da responsabilidade da qual eles tinham que lidar. Fora que, como eles vieram num processo de catequese, muitas vezes essa catequese entrava em choque com os portugueses que queriam escravizá-los. Então a catequese colocava-se de um lado onde um índio poderia se tornar um cristão, ser romanizado e ser introduzido na civilização ao padrão europeu. Enquanto a sociedade portuguesa, que veio com o intuito de exploração econômica, não vê com bons olhos a catequese, porque reduz drasticamente o número de pessoas que eles podiam usar com exploração de mão de obra, tá? Então, além das relações dos jesuítas, que são complexas, tá, e extremamente fundamentais para nascer, para ser inventado o Brasil, essa colônia, ela tem uma relação onde os jesuítas, ao chegarem aqui, a maioria dos jesuítas eram letrados de forma extremamente eficiente na gramática. A partir do momento que eles têm forte conhecimento de latim, eles tinham facilidade de entender o tronco linguístico tupi, criando-se no Brasil uma língua, vamos dizer assim, comum. Numa tradição do tupi é uma fala boa, que é o nhengatu, que é uma mistura do tupi com o latim, uma espécie de experiência de pedagogia da qual os jesuítas utilizaram para se aproximar dos nativos. Lembrando que eles não usaram só a língua. Se fala-se de jesuíta, impossível não citar a música no processo da catequese, da educação e da formação do nativo brasileiro dentro do princípio da catequese e romanização. Os jesuítas trouxeram vários instrumentos musicais, usavam a música como aproximação com os nativos, não só com os corais, usando crianças, mas também com instrumentos musicais europeus, alguns criados no Brasil e adaptados. Então o jesuíta usou de diversos mecanismos que hoje a educação usa. Hoje é notório que a educação usa da música, que o processo de construção de uma nova língua é muito importante que comece quando ainda criança, que a assimilação é maior e que o processo sonoro, tá certo? O cantar facilita a assimilação de certas palavras. Isso já foi experimentado aqui desde o processo da colonização com os jesuítas, tá? Esse grupo Tupi-Guarani, tá? Ele era marcado por ter uma sociedade que vivia do extrativismo vegetal, principalmente, caça e pesca. Não eram grandes caçadores nem grandes pescadores. Havia entre eles figuras de destaque, que a gente pode classificar essas figuras, tá, de duas formas. Havia o cacique e o pajé. Ok? O cacique e o pajé nem sempre cumprem a mesma função. Era comum nas tribos aqui no Brasil que o cacique tivesse a função da caça, da pesca e da defesa do grupo. Enquanto o pajé geralmente era uma espécie de líder, de orientador espiritual. E lógico, para as questões das festividades,
e das tradições, ok? Então, ele muitas vezes era respeitado por ser o mais sábio dentro desse processo. E o cacique por ser o mais hábil dentro da sobrevivência do grupo, tá? A gente já havia aqui no Brasil um princípio de agricultura rudimentar, não é muito difícil de se desenvolver, a base de queimadas, tá? Então tira da sua cabeça aquela ideia de que o índio é um ser ecologicamente correto, que o índio é do Greenpeace, que o índio não maltrata a natureza, porque ele vive de extrativismo. Ele não só derruba a mata para fazer sua construção e seus instrumentos, como ele também provoca queimadas, tá? Que é no Brasil, culturalmente, é a base da nossa condição agrícola, ainda hoje praticada por vários agricultores no Brasil e tão causador de problemas, principalmente em certos períodos do ano, onde essas queimadas, com a condição propícia do tempo, acabam expandindo essa queimada, ficam sem controle, inclusive. Então, isso já era praticado pelos índios, só que quando você leva em consideração o tamanho dos grupos indígenas, em pequeno número, e que ocupavam espaços espaçados, bem distantes um do outro, tá? Eles acabavam não sendo perceptível que o desgaste, o impacto ambiental que o índio provocava, se você compará-lo ao impacto ambiental provocado pela devastação da Mata Atlântica e pela exploração do pau-brasil e pela exploração dos minérios pelo governo português, pelo Estado português, aí realmente o índio parece uma figura do bem em relação à natureza. Mas sim provoca o seu impacto ambiental dentro de suas medidas, proporções. Não tem noção de Estado. Existe uma chefia que é muito mais por orientação do que por imposição, tá? Não tem propriedade privada. Isso não torna o índio uma propriedade coletiva. Os bens eram dados ao grupo, mas haviam objetos pessoais, ok? E eles não têm essa percepção de ser dividido igualmente, porque a sociedade indígena brasileira, como não havia classes sociais, ela é dividida por duas condições. Sexo, os homens têm um papel, as mulheres têm outro, e a velha condição etária. A idade. As crianças têm um papel, os meninos um, as meninas outros, os homens um, as mulheres outros, os mais velhos, cada um assume um papel dentro do grupo, contanto que eles tinham uma importância para o grupo, ok? E essas relações, elas mudam de tribo para tribo. Hoje nós temos notícias, tá certo? Dados que nos levam a crer que algumas tribos no Brasil, por exemplo, no processo da gestação, era o homem que ficava de resguardo. A Índia tinha a criança e o homem ficava de resguardo, e a Índia tinha que, após ter a criança, ter que cuidar do pai que estava sentindo as dores do parto, porque é uma questão de, como se fosse uma relação espiritual. Quando a criança nasce, ela leva um pedaço do pai, ok? Então, essas relações acabaram confusas na mente do europeu e ainda tinham a relação no Brasil de antropofagia. É uma relação fúnebre, tá? Onde se comia os restos corporais do morto. Lembrando que isso aqui fazia parte de um ritual. Não era simplesmente comer o corpo por alimento de sobrevivência. Isso é canibalismo. É a alimentação do corpo humano como base alimentar. Não estou lhe dizendo que o índio brasileiro que praticava canibalismo necessariamente era a predileção dele. A coisa que ele mais quer é comer carne humana. Isso nunca foi provado. Inclusive o quadro do Theodore Bay, que é o único quadro que a gente tem que expressa o ritual de canibalismo no Brasil, ele é pintado por um jovem europeu que nem veio ao Brasil. Ele tem a impressão dele no quadro de como era o ritual de canibalismo. E aí esse quadro, por ele ser um artista expressivo, acabou sendo a imagem que se tirou daqui das Américas. Uma terra de selvagens, violentos, hostis, que inclusive ajudava a diferenciar esse grupo do sertão do grupo do litoral, porque o grupo do litoral era considerado um bom selvagem, podia ser salvo, enquanto esse índio do sertão, por ser hostil e praticar o canibalismo, ele não pode ser salvo, ele já não possuidor de alma, é justo, até o jesuíta aceitava que ele pudesse ser alvo de escravidão, porque somente a escravidão
daria a real função dele em terra, que é de servir a quem tem alma, é de servir a quem é o seu mestre, ok? Esse ritual de antropofagismo, ele, como eu lhe disse, como tudo aqui no Brasil, as tribos diferem, então os rituais diferem. Nós temos relatos, tá, de naturalistas que estiveram aqui, e entre os relatos se deixa bem claro que, dependendo da sua condição sexual e da sua condição etária, você comia um pedaço específico do corpo. Então os órgãos genitais eram dados para uma parte da tribo, os órgãos vitais eram dados para outra parte da tribo, ok? Mas era um ritual onde havia uma coletividade. As pessoas da tribo eram convidadas a fazer parte desse ritual. E se acredita que tem duas explicações. Uma, de que esse ritual servia para que você conseguisse absolver as virtudes da pessoa que morreu, força, inteligência, destreza. Ou há uma outra versão, tá certo, antropológica, que diz que, na verdade, o ritual, esse ritual fúnebre, servia como se fosse um resgate da memória. Quando a gente morre na nossa sociedade, que é materialista, tá? Quando a gente morre, a gente guarda alguns objetos pessoais da pessoa que morreu. Inclusive, missa de sétimo dia, geralmente, esses objetos pessoais, eles são lembrados nas fotos onde são colocadas as lembranças da pessoa, tá? É comum que uma família não se desfaça dos bens do filho que ela perde, ou você não se desfaça dos bens da sua mãe quando ela morre. Mas os índios não têm propriedade privada. Então, o que é que ele não deixaria passar para que essa pessoa fosse esquecida? O próprio corpo. Então se acredita que se comia o corpo, não para se pegar as virtudes, mas para se guardar a memória daquele ser que se foi. Lembrando que é comum que toda a sociedade, ao descobrir o óbvio, somos finitos, nós vamos morrer, e como nós temos um fim, é normal que a gente queira uma explicação. O que é que vai acontecer com a gente? Porque se viver for viver para morrer, nós temos um vazio existencial muito grande. Então, esse ritual também cumpria esse papel, tá, desse vazio espiritual comum a quase todas as civilizações. Dentro desse processo, nós temos uma briga, da qual, quando a chegada do europeu acontece, ela estava talvez no seu ápice. Essa guerra, a gente chama de Guerra dos Bárbaros. É o conflito do grupo indígena brasileiro do sertão com o grupo indígena do litoral. Provavelmente vencida pelo grupo do sertão, que expulsou o grupo Tupi-Guarani para o litoral, e ao ficar no litoral ele tinha menos recursos de extrativismo vegetal, ok? Então o contato com o português foi muito mais próximo a esse grupo Tupi-Guarani. Primeiro porque ele já estava na faixa litorânea. 2 porque ele já tinha prática do escambo. 3 porque ele era menos hábil caçador, tá certo? Menor a sua capacidade de guerras do que o do sertão. Que acabou, uma questão óbvia, se eu estou em guerra com aquele grupo, quem é aliado daquele grupo também é meu inimigo. Isso aumentou a hostilidade do grupo Tupinambá, do grupo Tupiniquim, ao grupo que estava no litoral. E se o jesuíta se relaciona com o índio do litoral, pro grupo Tupinambá, ele também é inimigo dele, ok? Tanto é que territórios como o Ceará, por exemplo, quando os jesuítas tentaram catequizar os índios, que quase todos eram dessa ramificação do sertão, tá? Eles foram violentados, foram perseguidos, nós tivemos jesuíta morto, tá certo? Na condição do jesuíta, além do processo da catequese e da tentativa de instalação de uma sede da Igreja Católica aqui na América, é bom lembrar que os jesuítas ele não tem o apoio total dos portugueses aqui. Apesar da relação do clero, do Papa com o governo português e da vinda oficial da missão jesuíta, eu posso chamar tanto de missão jesuíta, redução ou aldeias, tá? Chegou um momento que a relação do jesuíta, por produzir no índio, produção de metais, por trazer o índio para o processo de catequese e tentar colocar o índio como um cristão e não necessariamente aceitar a escravidão, a não ser quando era condição de guerra justa, e depois os índios começam a querer os índios menores para poder desenvolver um processo educacional, tá? Esse processo pedagógico, as primeiras escolas vivas do Brasil, tá? Totalmente ligadas a esse processo da catequese, ele entrava em choque direto com os latifundiários no Brasil, com os proprietários de escravo. E muitas vezes o jesuíta acreditava que a melhor maneira de solidificar essa cristianização era ir mata dentro
para cristianizar o índio, o que provocou um alargamento, tá, do território brasileiro. Os jesuítas acabaram provocando o alargamento, inclusive a extensão do território brasileiro para a região sul. Nós vamos ter missões jesuítas muito importantes no sul do país, beleza?